Estamos ao vivo, quinta-feira. Vamos esperar o pessoal chegar. Vamos esperando. Para quem não me conhece, eu sou a Roberta Barrios, idealizadora da série de lives A Força da Mulher no Agro e nas Propriedades Rurais. Oi Camila, oi Neto, sejam bem-vindos. Essa série de lives vai ao ar toda quinta-feira e aqui nós trazemos mulheres, especialmente do agronegócio. Oi Eda! E essas mulheres são as protagonistas da vida real, aquelas que fazem história. Cris, como vai? Tudo bem? No agro, e elas são as nossas convidadas. São mulheres que aceitaram, disseram o sim para esse projeto. E aqui a gente bate aquele papo. Elas compartilham conosco a história delas, a jornada delas, e trocam experiências. É uma live que, embora seja a força da mulher do agro e nas propriedades rurais, é para todas as pessoas que amam aprender, que amam trocar experiência, que amam ouvir, e através desses cases de sucesso, aplicar então a sua própria vida. Então, se você lembrar de alguém, se você achar que tem mais gente que gosta, de aprender, que vai estar gostando de escutar, ouvindo história dessas mulheres fantásticas, pega aí o aviãozinho e envia. E eu sempre gosto, meninas, de, agradecer a todas aquelas mulheres que disseram o sim e já passaram por aqui compartilhando conosco a história de vida delas. Sejam todos muito bem-vindos, Nerinha, Alê. Oiê, todo mundo bem? Eu tenho aqui as minhas fiéis companheiras. Marielle, que legal, seja bem-vinda. A Marielle também, a Ana Neri. Tô vendo aqui a Cris. Muitas das meninas que já passaram por aqui aceitaram, esse desafio, esse projeto e disseram o seu sim, Então, eu gostaria que vocês aí apertassem o coraçãozinho em homenagem. Hoje, gente, é a 12ª live da série. Então, e esses corações que sejam em homenagem a todas essas meninas que já estiveram aqui, Que nos ensinaram, que nos... Aninha, minha amiga, lá do interior de São Paulo, amada, como vai? Palmital, São Paulo, a Sônia Trovo, legal, seja bem-vinda. Vão me contando aí de onde vocês são, a Nilce lá de Cidrolândia. Então, gente, hoje é o 12º encontro, da live, e eu quero, mandar um super beijo, desde a primeira protagonista corajosa que aceitou esse desafio para estar aqui conosco, até hoje, que vai ser a Lucilei Carvalho. A Lucilei, ela é psicóloga de formação, ela é uma das referências, gente, em gestão de pessoas na área de recursos humanos no agronegócio. Ela tem uma bagagem, Primavera do Leste na área, Cândido Mota, São Paulo, legal, que bacana. Gente, a Lu é uma referência para nós no agro. Ela tem quase 26 anos de jornada, em especial, gente, me sinto muito honrada. A Lu vem da distribuição, então ela conhece bem o segmento o qual eu atuo, porque eu também tenho 23 anos de distribuição. A Legado está aí na área. E ela fez carreira, durante um determinado tempo na distribuição e depois ela saiu para alçar a sua carreira solo e fundou o Legado RH. E hoje, abraço meu amor, tudo bem? Sorocaba, São Paulo, Cacoal, Rondônia, olha só, gente, que lindo! Vão me contando aí de onde vocês são. Elô, um beijo grande, sua linda. A Elô também tá toda quinta-feira aqui conosco, Desde o primeiro encontro, não perde um. Eu então quero mandar um super beijo para a Elô, a Márcia Tambosi, a Vonete Alessio, as meninas lá de Rio Brilhante, a Alexandra também que não mede esforço, as meninas de Cidrolândia. Pronta para mais uma, vamos que vamos, Belém do Pará, Silviane, que legal, gente. Ju, Tiago, o que você tá rindo de mim aí? Ah, Maracaju, Aracaju, gente, Sergipe. A sua cidade é linda, que lugar fantástico. Eu falo que Aracaju parece Campo Grande com praia. Amei. Que legal. Oi, Vanilce, tudo bem? Campo Grande.
Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Que bacana ver vocês aí comigo, viu? Quero também mandar um super beijo, sabe pra quem, gente? Hoje, ó, hoje eu tô super recadinho, né? Mas eu já vou parar porque eu vi a Lu já está na área e ela tem uma história fantástica, ela tem muita experiência para compartilhar conosco. Quero que vocês interajam, façam perguntas aí e vamos participar. Mas antes, eu quero mandar um mega beijo para os meus companheiros da Celerium, que é o pessoal aqui que me dá o apoio na fibra ótica toda quinta-feira, né? São os nossos parceiros e fornecedores. Um super beijo para os meus companheiros, assim, pro filtro. Vocês veem durante o dia, gente, o meu post lá na Agroagenda? Eu adoro aquele filtro e eu gosto bastante, então quero mandar um super beijo para os parceiros da Agroagenda, tá bom? E o Fabiano, que é assim meu companheirão, ele que faz as artes, ele que assim me ajuda aí cuidando do convite das lives, então eu não posso deixar de agradecer esses parceiros, né? Tô vendo meus amigos aqui do curso. Ah, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Já falei bastante, né? Já mandei beijo para todo mundo? Ó, e se eu esquecer, vocês me perdoem, viu? Porque assim, é um grande carinho que a gente tem, é muitas pessoas, assim, cada vez mais tem gente compartilhando os nossos convites e vou pedir para vocês que continuem, né? Porque a gente precisa dessa força e, assim, tirar essas histórias do universo e trazer para a realidade, para o conto. E tenho certeza que muitas pessoas vão estar aprendendo, evoluindo. E, gente, nós estamos levando a mais pura informação, nós estamos levando notícia verdadeira que é produzido por quem? Pelos protagonistas do agronegócio, né? Então, o nosso objetivo é trazer todos os pilares, todas as carreiras possíveis do agro para estar aqui sempre conversando com a gente, tá bem? Já falei demais, né? Agora eu vou ver, gente, cadê a nossa convidada? Vou pedir para vocês, por favor, hein? Dá aí o dedo no coraçãozinho, porque a Lu está chegando, a nossa convidada para dar aquela aula na noite de hoje. Estamos aguardando a Lu. Então, ó, taquem aí, ó, apertem os corações, por favor, para a gente honrar, né, essa convidada. Simone, estava com saudade de você. Foi até o Pará, Simone? Isso? Você andou viajando, né? Como está? Gente, estou aguardando a conexão aqui com a Lucilei. Cláudia também já passou por aqui. A semana passada, foi passada ou retrasada, Claudinha? Compartilhou conosco também a história dela. A Cláudia foi dia 20/8, nos emocionou, nos fez dar risada. Semana passada foi a Maiara Comparim também, outro ícone. Oi, a Teacher Mara, que está sempre aqui. Gente, um beijo para todas as meninas também do núcleo. Lu, você não está conseguindo participar? Oi, tem mestre na sala. Estou mandando novamente o convite. Boa noite, Shelly. Agronerd na área. Gente, hoje, assim, eu me sinto honrada, porque tem só gente de peso aqui, tá vendo, Lu? Estamos sendo prestigiadas. Quanta gente! Boa noite. Boa noite, Rô, tudo bem? Tudo bem, seja. Tá ruim aqui a conexão. Vocês estão me ouvindo? Rô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, mas tá dando uma congeladinha, Lu. Então, por que será, hein? E agora, tá me ouvindo? Tá. Tá? Já ganhou 10 quilos, Shelly. E quando que chega o bebê? Tá quase, né? Acho que é o mês que vem, não é? Outubro? Tô te ouvindo bem, Lu. Ótimo, beleza. Então, seja muito bem-vinda. Quero te agradecer pelo teu sim e gostaria que você desse uma boa noite aí para nossa audiência, para quem está com a gente. Boa noite, Rô. Boa noite, pessoal. Tô vendo aqui o pessoal entrando, né? Fiquei muito feliz com algumas pessoas aí do meu convívio de hoje, pessoas que fizeram e fazem um monte de gente do Instagram
lá do interior de São Paulo. E eu estou muito feliz, Rô, de estar aqui, tá? Eu quero te agradecer muito pela oportunidade. Eu, particularmente, gosto muito, sabe, de falar de história de vida, porque me conecta, né, com aquilo que eu acredito, até pela minha profissão, com o que eu trabalho. E todas as vezes, hoje foi muito bacana que eu estava olhando algumas fotos, né? E todas as vezes que a gente fala da nossa história, a gente se conecta com o nosso passado, de onde a gente veio, né? Com tudo que a gente construiu, que a gente se transformou. E isso tem muito sentido para você. Agradecer a todo mundo que está aqui. Espero realmente, né? Poder trazer a minha história para vocês e motivá-las aí a ir em busca do sonho, né? Porque eu acho que a minha história tem muito isso. Ter um sonho e correr atrás, tá? Eu falo quão grande é, gente, a sintonia, porque eu ia exatamente tocar nesse assunto, porque hoje durante o dia nós nos falamos bastante e nós comentamos sobre isso, né? Quando você para e começa a olhar as lembranças, as jornadas, as fotos, né, Lu? E o filme passa pela nossa cabeça, porque às vezes a gente não tem essa parada e fazer esse olhar de gratidão, de reconhecimento e de amor por tudo que nós construímos até aqui, né? Quem faz isso hoje? Será que tem, Lu? Ainda? É verdade. Eu acho que a loucura do dia a dia, né? Esse corre-corre, a gente acaba não olhando, né? Aí para nossa história, para o nosso passado. E foi muito bacana hoje quando você me pediu uma foto e eu fui lá olhar né, a minha história e eu falei, gente, e cheguei a me emocionar em alguns momentos, né? E falei, gente, olha tudo que eu passei, né? E olha onde eu tô agora. Então foi um dia que eu me conectei muito, né? E eu vi que tem algumas pessoas aqui que, né, da minha família, amigos que fizeram parte da minha vida, que eu amo, que vão estar sempre no meu coração, que me ajudaram demais, né? Então, para quem não faz esse exercício, façam, né, com mais vezes, de realmente olhar com muita gratidão, né, pelos desafios, porque eu acredito que são desafios que tornam a gente, né, a pessoa que a gente é. E eu sou muito grata. Eu falo que, né, eu vou contar um pouquinho aqui, um pouquinho, né, de da história linda que eu tenho. Eu sou muito grata a Deus, porque é essa história que me fez a mulher que eu sou hoje. Nossa, incrível, gente, fenomenal. Ela vai estar contando para nós no decorrer aí da live. Eu vou até acelerar um pouquinho, porque você sabe, né? Eu falo pra caramba e a Lu tem muito para contribuir com a gente. E, Lu, faz aí para nós essa linha do tempo e nos conta como e quando o agro chegou na sua vida. Rô, na verdade eu nasci no agro, né? Eu sou neta, o meu avô Arthur, que ele é avô, pai, amigo, né? Não está mais aqui, mas está no meu coração e no meu senso de gratidão a Deus, né? A todo momento. Ele era um pequeno agricultor, né? Nós somos do interior de São Paulo, da cidade de Maracá, e a gente morou muitos anos com o meu avô. Então, ele plantava, nós temos perto da cidade. Então, a minha mãe, ela ajudava. Então, assim, eu e o meu irmão, né? Meu irmão tá aqui, inclusive. Nós íamos desde cedo, desde criança para o sítio, né? Então, eu falo que nós somos daquela época em que a gente colhia algodão com a mão, sabe? E nós éramos crianças, então a gente... Adoro! Eu lembro que a gente concorria, quem é que colhia mais algodão, e chegava no final do dia, a gente ia, né, ver o peso, e era muito bacana. Então a gente nasceu ali dentro, né, a gente cresceu, e como a gente morou muitos anos ali... Oi, Rô. Me fala uma coisa, me trouxe uma memória muito legal, porque eu lembro que aos sábados eu ia com meu pai, ele puxava turma, porque eu sou de Aguaí, interior de São Paulo. E eu nunca consegui colocar mais que a metade de um saco de algodão. Era muito difícil de colher. Você conseguiu encher alguma bolsa? Ah, eu enchia. Eu era assim, ó, desculpa, tem... E eu era rápida e eu Furava lembro tudo à mão que mesmo, depois quando a viu, gente Shelly? Isso mesmo. furava.
Exatamente, furava, olha, não era fácil, não. Hoje a gente vê, né, gente, aqueles maquinários fazendo tudo. E aí eu lembro, assim, quando eu conto para as pessoas, a semana passada, inclusive, a gente estava, né, vindo de um cliente nosso, e eu falando para uma das minhas colaboradoras, né, como é que funcionava antes. E era tudo muito diferente, né, Rô? Só que assim, a gente se divertia, era maravilhoso, né? E até o meu irmão, Muito. como minha mãe, né, infelizmente não tá também mais no meio de nós, uma vez o meu irmão me contou, desde pequenininho a gente ia, a gente ficava lá, né? Minha mãe arrumava um lugar e a gente ficava. Então a gente cresceu nesse meio, né? A região, ela vive ali do agro. E foram assim Uhum. anos maravilhosos, tá? Depois, com 14 anos, né? Assim, o meu avô ele parou de plantar, o meu tio deu continuidade. O meu irmão falava aqui que eu tomava muito café desde criança. Acabava com a É, mão. Aham. e Café é bom aí, demais. e aí, Qual paulista que não ama um café, gente? Fala sério, não, né? eu tomo muito café, adoro, né? Amo Café é também. comigo. E aí, como que aconteceu, né? Então, eu nasci dentro do agro, meu outro avô também plantava, Legal. né? Uhum. E aí, meu pai trabalhava numa usina de açucarial, com meu irmão também. Era a Tá maior dando um pequeno empresa ali da delay. nossa região. E eu fui e fiz o Uhum. processo seletivo. Na época, tá dando... É. Tá. Tá dando um delay, mas pode continuar que a gente. Tá. E aí eu fiz um processo seletivo, na época eu tinha 13 anos, né? Depois eu descobri que eu nem poderia estar lá no processo de seleção. E na época eram quase 60 meninas, eu fiquei em segundo Aham. lugar. E aí quando souberam que eu tinha 13 anos, foi até uma situação complicada, que meu pai nem sabia que eu estava lá na seleção. E depois eu participei de um outro processo, deu certo. E eu caí na área de RH. Eu fui ser menor aprendiz da área de gestão de pessoas, né, na diretoria de RH. E aí começou, então, a minha vida profissional ali dentro, né? Uhum. Nessa usina eu trabalhei por 7 anos. Eu falo que eu tenho assim, uma gratidão muito grande, porque ali eu tive muita oportunidade e aquilo que não era oportunidade eu fazia acontecer. Eu, com 6 meses de empresa, né, como menor aprendiz, a pessoa que fazia parte de seleção na usina, ela Uhum. teve um problema, ela teve que se afastar durante a gestação e me chamaram para ajudar. E eu adorei Uhum. a oportunidade, fui. E eu lembro que assim, eu tinha que estar lá no RH, então eu ajudava em toda a parte de seleção, mas eu precisava fazer o meu trabalho, que eu cuidava de toda a correspondência na empresa. Era uma empresa muito grande. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir no ônibus das 6 da manhã com o pessoal do operacional, porque eu chegava lá na guarita, descia naquele frio terrível, sabe? E entregando tudo. 7 horas da manhã, quando o pessoal do escritório chegava, eu já tinha entregue as minhas correspondências e eu já podia ficar lá no RH, tá? É... Olha só. Ah. Aí, na Será que era hora do empreendedora desde almoço... pequena, gente? Oi, Rô. Não, Falei, ou sangue eu era empreendedor muito desde muito determinada, eu jovem. tava desde muito jovem, Rô. E eu, assim, eu olhava pra mim, na época eu tinha 14 anos, falava, gente, eu tô aqui no RH, né? Aquilo pra mim era muito especial. E aí, na hora do almoço, eu corria, almoçava correndo, descia de novo, levar a minha correspondência. E o que aconteceu, né? Começaram a ver a minha determinação, que eu de fato estava gostando, o pessoal começou a elogiar. E na empresa, para virar auxiliar de RH, precisava ter o curso superior, né? Faculdade. Na época eu tinha Hum. 16 anos, né? Eu Aham. cursava segundo grau, e ainda assim eu fui dentro da história da empresa, eu fui a primeira pessoa, né, a ser promovida a auxiliar de RH sem ter uma faculdade. Eu estava cursando o segundo grau, né? E eu lembro que eu saí no jornal, que eu dei entrevista na empresa. Foi um momento, assim, muito especial.
E ali eu vi que realmente era o que eu gostava, né? E aí, 1 ano e meio depois, mais ou menos, a usina Maracaí foi comprada pelo Grupo Nova América. E Uhum. aí, muitas pessoas na época foram dispensadas. E eu falei, bom, eu sou a mais novinha, eu não tenho nenhum segundo grau, óbvio que eu vou ser mandada embora, né? E foi uma situação, assim, bem bacana, que eles me deram, né, na época, 2 oportunidades. Falaram, Lucilei, você pode continuar, você vai continuar na empresa, tá? Mas você pode voltar a ser uma recepcionista na área de RH, porque a área de RH mudou foi para Nova América, né? Então você daria um passo para trás, mas você não sai da empresa. Você continua na sua cidade, continua com a sua mãe, né? Na época, depois vou falar um pouquinho, eu cuidava da minha mãe. Ou você pode continuar no RH, mas você precisa mudar de cidade. E você não vai ter um aumento salarial. E era assim, gente, a nossa gerente conversando com todo mundo, sabe a filhinha do boi para abater? Era mais ou menos isso. Então todo mundo aguardando o seu momento sem saber o que ia acontecer, né? Totalmente humanizado, né, Lô? Totalmente. Só que ela, assim, a nossa gerente, ela estava muito mexida porque não sabia o que fazer. Nós éramos uma equipe muito boa, né? Uhum. Era o RH referência da região. Então foi um momento muito delicado para todos, né? Foi assim muito. E aí quando chegou no meu momento e ela me falou isso, ela falou para mim assim, Lu, e você tem que decidir isso agora. Não dá para você conversar com o seu avô, que era o meu avô Arthur, não dá para você conversar com o seu irmão, né? Eu e meu irmão, a gente sempre teve uma sintonia assim de Deus, e nem com a sua mãe, é agora. E eu me lembro que assim, ela emocionada, eu emocionada, chorando, e eu olhei para ela e falei, eu vou porque é o sonho da minha vida. Quando eu cheguei e contei para minha mãe, para o meu avô, na hora foi aquele choque. Como assim? Você vai embora, você cuida da tua mãe, você tem uma vida aqui, né? Mas eles entenderam que era o meu sonho e me apoiaram e fui embora, né? Fui morar na cidade de Assis, uma cidade que eu conhecia pouquíssima gente, como eu falei, sem um centavo de aumento salarial, mas meu desejo de seguir, né, no agro, seguir na área de RH era maior que tudo e seguir em frente. Ali foram muitos desafios. Passei algumas dificuldades, né? Aí depois entrei na faculdade. Essa minha entrada na Uhum. faculdade, eu tinha o sonho de fazer letras, Rô. E quando eu comecei a ver o universo do RH e gostar de Letras. tudo aquilo, letras. Eu adorava, sempre adorei português, sempre gostei de escrever, sabe? E eu era muito boa. E para mim era muito claro que eu faria letras. E eu, nesse momento, para eu crescer dentro da Nova América, era necessário fazer psicologia. E aí eu falei, vou fazer psicologia, né? E eu passei na época nos dois, mas optei pela psicologia porque de fato eu queria crescer. E ali eu fiquei 7 anos. Foram 7 anos de muito crescimento, de muita oportunidade, onde eu aprendi muito naquela empresa, né? Eu tenho muita gratidão Que pela minha legal. ex-gerente e por toda a equipe. Dali eu saí, fui para a Coopermota, que a Soninha de Palmital, uma mulher fantástica, maravilhosa, que fez e que vai fazer parte da minha vida sempre, que está aqui com a gente. Foi uma Ó, que pessoa que me ajudou legal. Aham. muito. Fiquei super feliz de ver ela aqui, né? Então ela acompanhou também bastante a minha história. E ali na Coopermota foi desafiador, porque era uma cooperativa, então eu queria implantar as coisas e tinha todos os cooperados, mas eu falo que foi uma grande lição. Ali eu aprendi a lidar verdadeiramente com as pessoas, né? Ali para mim foi uma escola, porque eu tive que liderar uma equipe que trabalhava na empresa, na Uhum. época eu tinha 21 anos. Pessoas que trabalhavam na empresa há 20 anos, Roberta, né? Eu era uma menininha com 21 anos. E eu me lembro, eu acho que a Sônia vai lembrar do que eu vou contar agora, que o nosso presidente, que era o Edivaldo Del Grande, hoje é uma pessoa Uhum. extremamente conhecida no agro, no interior de São Paulo, no estado de São Paulo. Eu lembro que ele comentou com o meu gerente na época e falou assim: olha, a Lucila é muito novinha, a gente vê que ela tem força de vontade, mas ela é muito novinha, ela é uma criança para coordenar uma área, né? E eu ouvi isso, aquilo mexeu demais comigo, muito.
E aquilo, na hora, eu falei, eu vou mostrar pra ele quem que é essa novinha, né? E foram 4 anos, assim, que eu ouço do pessoal da Coopermota, né? Você fez a diferença, você profissionalizou a área de gestão de pessoas da cooperativa. No entanto, que quando eu pedi o desligamento para vir embora para o Mato Grosso, né? Quando o presidente, o Del, sentou e pediu para que eu ficasse, foi um momento também de muita gratidão, porque eu me lembrei dos meus primeiros dias onde ele tinha dúvida por eu ser muito nova, por eu ser mulher, Mulher. né? Aham. E no meio da grande parte de gerência, né? Eles eram homens, enfim. E vim para o Mato Grosso, estou aqui há quase 16 anos, né? Eu vim para cá incumbida de implantar a área de RH no Grupo Sinagro. Olha só. Foi uma experiência, foi uma decisão difícil, porque eu gostava muito, né, de trabalhar lá. Mas eu tinha um sonho também de sair, sabe, eu queria voar, né? Legal. E Aham. falei, essa é a oportunidade. E vim, né? Eu agradeço muito a Deus pela minha coragem, porque eu deixei família, na época eu ia ficar noiva, deixei tudo, né? E vim, cheguei aqui, né, na distribuição, única mulher gerente, nova, solteira, foi desafiador, né? Aqui foi muito desafiador. E eu cheguei num momento de crise aqui, né? No início de 2004, e as pessoas falavam assim para mim, o Uhum. presidente da Sinagro, se chama o ex-presidente, né, o seu Marcos, eu lembro que as pessoas falavam assim, Marquinho tá ficando doido de trazer uma pessoa do interior de São Paulo, tirar você dessa empresa, num momento de crise, né? Daqui a pouco, entre um comercial e um RH, é claro que ele vai mandar você embora. Então, os meus primeiros 6 meses aqui foi muito difícil. Eu lembro que o meu ex-gerente da Coopermota falava para mim assim: você não precisa disso, volta, né? E acho E que é um ele ficou período que a gente mais cresce, né, Lu? Desculpe, mas a gente olha a coragem. E assim, há quanto tempo atrás isso? 16 anos você falou, né, Lu? 16 anos. Mulher. E, gente, 16 recursos anos. humanos era por muito tempo foi visto como uma despesa, não como um staff importantíssimo ligado a todos os setores Isso, da empresa. exato. Lu, tua coragem, eu tô aqui arrepiada, Exatamente. porque com certeza você foi uma das primeiras mulheres que abriu a porteira aí para todas nós, né? Parabéns. Então, eu fui a primeira gerente de RH mulher na distribuição. Depois fui a primeira diretora de RH mulher na distribuição, né? Uhum. Foram 6 meses desafiadores. Às vezes eu ia dormir, eu orava, né? Eu sou uma pessoa de muita oração, eu tenho uma conexão, graças a Deus, muito grande com Deus, né? A minha fé Lindo. em Nossa Senhora. E eu falava, Deus, eu tô aqui por um propósito, por um sonho, né? O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe como eu sou. É... Por que tá acontecendo tudo isso? E teve uma Chorava situação muito, que Lu? mexeu. Eu chorei bastante no início. Mas teve uma situação que mexeu muito comigo, em que esse meu o presidente, ele falou para mim assim, no início, Lucilei, você tá parecendo um tratorzinho, parado no lugar, Ah, numa reunião, com todos os sócios da empresa. Eu que olhei, legal. eu olhei para aquilo, eu abaixei a cabeça e falei, olha, até mexe comigo, né? Eu falei, como assim um tratorzinho parado, né? Peraí, Lu. Estão Oi. perguntando qual é o tema da live. Gente, é uma série de lives chamado A Força da Mulher no Agro e nas Propriedades Rurais. Toda quinta-feira nós estamos aqui e trazemos mulheres de todos os segmentos do agro, protagonistas, que compartilham a sua história e a sua jornada conosco, tá bem? Vai, Lu, desculpa aí. Não, imagina. E aí, aquilo mexeu muito comigo, sabe, Rô? Falei, Uhum. como assim um trator? E eu fui embora, gente. E eu saí da empresa, eu fui direto para a igreja. Eu falei, não, eu vou mostrar para ele quem que é o trator, né? E quando eu contei, ele nem lembrava. Muitos anos depois, eu falei para ele, o senhor lembra que o senhor falou isso para mim? Ele falou, eu falei, pois é, né? Eu falei, e foi muito bom o senhor ter feito isso, porque aquilo me trouxe força. E depois daquele momento, eu nunca mais chorei. Eu chorei no dia do trator, mas eu nunca mais chorei. Falei,
agora ou vai ou racha, né? E aquele momento, assim, eu me senti muito forte e fui embora, né? As coisas foram acontecendo. Eu lembro que o meu primeiro projeto que eu consegui aprovar na empresa, eu tive que sentar com os sócios 11 vezes, né? E eles chegaram e falaram para mim assim: não aguento mais você Mas falar você. isso. Aí eu entendi, falei, então se eu não desistir, eu consigo, né? E eu lembro até hoje o primeiro projeto, né? Eu apresentando nas filiais. Quando eu entrei, a Sinag era uma empresa pequenininha, tinha 40 colaboradores, né? E depois foi... Quando eu saí, 11 anos trabalhando lá, tinha 700, 800 pessoas. Então, Uau. foi assim, onde eu acho não, né? Eu consolidei minha carreira, eu vi aqui que tem algumas pessoas da Sinagro, né? Que estiveram comigo nesse momento. E eu sou muito grata à empresa, aos sócios, né? Ao seu Marcos, ao seu Ademir, que fizeram parte da minha vida, que acreditaram, que confiaram. E ali Que eu legal. construí muita coisa, né? Ali eu consegui a oportunidade de virar diretora, de fazer um trabalho maravilhoso, um trabalho que foi a nível de Brasil, né, reconhecido. E há quase 5 anos abri a Legado, então estou aqui hoje, né, com a minha equipe, onde a gente trabalha em toda a área de gestão de pessoas, né? A gente implanta toda a área de RH, trabalhamos com recrutamento e seleção, com treinamentos. Hoje a gente, graças a Deus, né, estamos atendendo esse Brasilzão todo, tá? E eu me sinto muito feliz, porque esse era um grande sonho da minha vida, né? Ter a minha empresa. E no início foi um desafio, né? Você sair de um lugar onde você tem um cargo de diretoria, onde você tem um excelente salário, né? Onde você já Uhum. tem uma história e aí você começar novamente, né? Então foi um começo desafiador, onde a minha equipe está aqui, obrigada, gente. Né, uma das pessoas que veio da Sinagro comigo é a Mariana, que está desde o início. Então começou a Legal. Mari, eu e o meu irmão. Né? O meu irmão já trabalhava Uhum. com consultoria e ele veio embora para cá. E foi assim, foram desafios, né? E que eu acho que está valendo muito a pena. Hoje a gente está colhendo tudo isso, né? Então são Sensacional, Lu. quase 26 anos, Rô. Encantador. E até a Vanessa Marcon tá aí na live e me passou uma assim, me lembrou muito um momento da sua jornada quando a Lu disse algumas coisas aqui. Faz sentido para você? Muito top, né? Encantador. Os desafios nos movem, é isso aí mesmo, Cris. Sensacional. Lu, hoje quando você olha aí essa história linda, incrível, muito forte, né? E qual, assim, o maior desafio que você acredita que enfrentou na sua vida profissional e na sua vida pessoal? Rô, na minha vida pessoal, nossa, eu tive vários desafios, graças a Deus, né? Hoje eu sou muito Aham. grata por todos eles. Mas eu tive um momento da minha vida que foi muito difícil. Quando a minha mãe, ela sofreu um AVC. Ela era muito nova, muito trabalhadora, né? E com 35 anos ela teve um AVC. Foi um momento, assim, imagina, sua mãe chega em casa trabalhando, no outro dia, né? Ela amanhece sem falar, sem andar. Então foi um momento bastante difícil, né, para toda a nossa família. E quando ela começou a se recuperar, e 1 mês e meio, 2 meses depois, o meu pai acabou se separando dela, arrumando uma outra mulher. Uhum. E ali foi um momento que mexe muito comigo, porque eu falo que eu tive que virar a chave da minha vida. Eu deixei de ser a Lucilei filha. Meu irmão, na época, Uhum. já tinha ido. Então, ele não estava neste momento ali com a gente. E eu tive que deixar o meu papel de filha e virar a mãe da casa. Eu virei mãe da minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela não voltou a andar, assim, ela ficou com muita sequela. E inclusive financeiramente. Eu só tinha Entendi. 16 anos, né? E eu não tinha alternativa, essa é a verdade. Então eu tinha que cuidar. Então foi bem difícil. Né? E meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, honesto, que nos ensinou muito sobre o trabalho, sobre o estudo. Então foi aquela coisa, aquele susto, né? E eu era muito Entendi. ligada a ele, então para mim foi muito difícil, sabe?
Então, essa situação foi bem difícil. Eu tive uma outra situação na minha vida pessoal, que quando eu fui fazer a faculdade, do meu sonho, com essa Uhum. separação, eu fiquei um tempo sem falar com meu pai. E quando eu passei no vestibular, eu precisava que alguém me levasse para Marília para fazer a inscrição. E aí eu não tinha carro e o meu avô falou: filha, vai conversar com teu pai e ele te leva. E eu fui na casa do meu pai, né? E cheguei lá achando que meu pai ficaria muito feliz, né? Nossa, que bacana, minha filha vai ser uma psicóloga. E entrei, pedi benção, né? Assim, super, aquele momento estranho, onde eu tive que encarar a esposa dele atual. Aí eu pedi para ele que eu queria, né, ir num Aham. lugar. Aí ele me levou para o quarto e começamos a conversar. Eu falei: olha, pai, eu passei no vestibular, né? E é o sonho da minha vida. E eu preciso que o senhor me leve para lá. Eu tenho dinheiro para pagar combustível, é só o senhor me levar. E ele olhou para mim nesse momento e ele falou assim: olha, não conte comigo, porque você precisa entender que você é pobre e que uma pessoa pobre não vira psicóloga. E Uau! aquilo foi muito difícil, sabe, Rô? Hoje eu consigo falar sem me emocionar, porque a primeira vez que eu falei eu chorei bastante, sabe? Eu acredito. E até porque eu ressignifiquei muito disso, graças a Deus, né? Importantíssimo. E exatamente. E assim, pensando, né, racionalmente, na época eu ganhava R$ 310, só a faculdade era 390, né? Então ele não estava errado. Só que eu já quase um ano guardando dinheiro para esse meu sonho. E eu esperava que, claro, eu sabia que eu ia ter muita dificuldade, mas que ele fosse me abraçar e ficar feliz comigo, né? E eu lembro que eu saí, eu sentei na sarjeta da frente da casa dele e eu Hum. chorei muito, né, naquele momento, foi bem difícil. E aquele momento eu jurei que eu seria psicóloga, sabe? Ah. E eu lembro que eu fui embora, fui para casa do meu Hum. avô a pé, né, não tinha carro, e eu cheguei lá, meu avô chorou junto comigo e ele falou para mim assim: olha, filha, o vô não tem condições, né, de pagar a sua faculdade. Nossa, fazia tanto tempo que eu não chorava contando isso. Mas o que o vô puder fazer, o vô vai fazer para te ajudar e você vai ser psicóloga, né? E aí, no outro dia, o meu avô falou assim: vou te levar embora. Meu avô me levou e falou: tal horário, teu pai vai estar aqui te esperando, você não tem que dar um centavo, né? E o vô tá com você. No outro dia, conversei com meu irmão é uma pessoa assim de luz, falou: vai dar certo, tenta, é seu sonho. Se não der, tá tudo certo também, nós estamos aqui, mas vai em frente, né? Uhum. E aí fui, fiz minha inscrição, entrei no meu primeiro ano de faculdade e quando eu terminei, e assim, a minha mãe e eu, nesse momento, né, da minha faculdade, nós passamos muita dificuldade, teve dia que a gente, de fato, não tinha o que comer, e eu me lembro uma vez, que era mais ou menos umas 3 horas da manhã, minha mãe acordou e eu estava estudando para a prova e ela olhou para mim e falou assim: você não vive? Você só estuda e trabalha. E na frente dela eu fui dura, falei: mãe, isso daqui é importante, um dia vai valer a pena, né? E Olha aí, quando ela só. foi dormir chorando, aí eu me permiti chorar. Eu falei: gente, será? Aí eu falei: não, isso é pelo meu sonho, né? E quando eu terminei meu primeiro ano de faculdade, foi um Ah. momento, eu me lembro até hoje, né? Como eu falei, eu sou muito católica, e eu cheguei, eu morava em Assis, eu trabalhava em Tarumã e eu estudava em Marília. Eu andava por dia quase 300 quilômetros de ônibus, né? Para Uau. trabalhar e estudar. Uhum. Eu dormia 4 horas por dia. E aí, assim, eu era uma excelente colaboradora, eu era uma ótima aluna, né? Eu estava ali, eu nem acreditava, né, que eu estava vivendo o sonho da psicologia. E as pessoas falavam: meu Deus, você não cansa, né? Você dorme tão pouco, é tão corrida, essa loucura. Os amigos meus que brincavam que eu era trabalhadora rural, sabe? Porque realmente eu acordava 5 horas da manhã, dormia 1 hora da manhã, né? E eu fazia tudo isso com Aham. uma gratidão, com uma alegria, porque, sabe, aquilo que meu pai falou no passado me deu muita força. Porque cada vez que eu Serviu passava de. Te necessidade, alavancou. me alavancou. Me alavancou. E há 3 anos eu tive eu consegui, eu tive a coragem de ligar pro meu pai um dia e falar para ele. E o meu pai, ele é bem durão, sabe?
Ele é uma pessoa assim. A gente, claro, todo pai ama, mas ele Oi, ele Ale, não é oi, muito. Yara. Nossa, quanta gente maravilhosa aqui. Obrigada, Lindo. gente. E Mas que aí, e história, tô aí encantada. assim. E eu falei pra ele, eu falei, a gente chama ele de papai, né? Eu falei, o senhor lembra disso? Ele falou assim, eu falei isso pra você? Eu falei, falou, pai. E aí eu lembro que eu comentei, né? Eu falei, olha, foi muito difícil, mas eu queria que o senhor soubesse que foi o senhor que me fez ir até o fim. Porque cada momento, né, que eu teve um momento da minha história na faculdade que a gente precisava comprar um livro, Rô, que custava R$ 60. Eu nunca me Ah, esqueço disso. E eu, na época, eu trabalhava na Coopermota com a Soninha. E aí, eu estava fazendo uma seleção e o professor tinha falado o seguinte: se vocês não tiverem com esse livro até semana que vem, vocês não entram na aula, né? uau. E eu não tinha R$ 60 para comprar esse livro. E eu estava apavorada, porque eu tinha bolsa. Se eu perdesse a bolsa, eu tinha que parar a faculdade no mesmo segundo, né? E eu apavorada, e eu rezando, e assim, não tinha de onde tirar. E aí, eu fazendo processo seletivo, saí da seleção, a telefonista me chamou e falou: Lucilei, o seu avô Arthur ligou e precisa falar com você, pediu para você retornar. Eu falei, o meu avô ligando no meu trabalho. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Liguei correndo pro meu avô. Aí o meu avô, filha, benção e tal, comecei a conversar com ele. Ele olhou, ele pegou e falou para mim assim: falou, filha, o vô depositou R$ 60 para você comprar uma roupinha. E naquele momento comecei a chorar e ele não entendeu nada, né? Tipo, pô, eu tô falando que eu depositei R$ 60 para ela comprar uma roupinha, porque eu não tinha dinheiro para comprar nada, e ela tá chorando. Aí a hora que eu me acalmei, eu falei, vô do céu, eu preciso de R$ 60 para comprar um livro. Então, assim, eu falo que eu tive muitos desafios, mas eu tive pessoas, assim, que Deus colocava na minha vida, assim, que eu agradeço todos os momentos, sabe? Eu não tinha dinheiro para comer na faculdade. A dona Cida, que era a pessoa que cuidava do nosso lanche na usina, ela chegava cedo, ela escondia um pão, ia lá e colocava na minha bolsa para eu levar para comer à noite na faculdade, sabe? Meu Então, assim, Deus. eu sempre tive, passei por muita coisa, né? Mas eu sempre tive pessoas assim maravilhosas que acreditaram em mim, que sempre me ajudaram, sabe, Rô? E Isso é muito legal. na profissão, quando eu cheguei aqui, foi realmente muito desafiador. Eu já falei um pouquinho disso, né? Então, assim, ser mulher foi muito difícil. Eu assumi uma gerência de RH, eu tinha 24 anos. Eu tive, né, como eu falei, muito apoio dos donos da empresa, mas era um universo muito diferente para todo mundo. Aqui na região, Total. ninguém tinha RH, Aham. só uma empresa tinha uma estrutura de RH, né? E aí eu, com 24 anos, mulher. Então foi bem desafiador o meu início aqui, sabe? E quando eu abri a Legado, né? Como eu falei, deixar uma história, né? Foi um desafio grande, Rô. Bem grande, né? Bem grande. Nossa. Gente, eu tô aqui emocionada, segurando para não chorar, porque assim, em muitos momentos passa um filme. E Lu, É, às vezes as pessoas não sabem, mas hoje a gente não sabe quem te falou que a gente tinha que se conectar, que nós éramos muito parecidas. pois é, verdade. E muita coisa que você contou é a minha história. Hoje eu entendo, desculpa. Muito louco, gente. Muito louco. Nossa. Que legal. Tô muito emocionada. E realmente, né, quando a gente acredita se dedica, passada com a Maiara, quando às vezes, vocês são mulheres, são bem-sucedidas, têm cargo, têm salário, chegaram onde quiseram dentro do agro e são respeitadas. Por quê? Porque a gente tinha um sonho, acreditou nisso, a gente não via outra coisa que não a nossa história e fazer diferente. Então, é muito legal, muito lindo. Hoje eu estou entendendo porque nós nos conectamos, nos aproximamos e somos amigas. Legal, gratidão. Lindo Ah, que demais. Coisa de lindo. Deus, né? Depois você precisa contar a sua história para nós, né? Uma hora dessa a gente conta. Mas Você estou vai encantada. contar. Estou É uma história encantadíssima. linda. Lu,
Me fala uma coisa, um fato que quando você lembra, assim, sabe, aquele sorriso vem fácil, você fica muito feliz. Aí, o que que marcou positivamente que você ama lembrar, que você ama compartilhar até hoje? Minha formatura, né, em psicologia, o meu último ano, eu tive que dividir em 2 anos, né, porque trabalhava. Então, eu me formei com outra turma, não me formei com a minha. E foi um momento muito especial, porque eu lembro que quando eu fui, né, subir para pegar o meu diploma, todo mundo levantou e começou a gritar meu nome, porque as pessoas conheciam a minha história. E quando eu entrei, subi no palco, era tudo muito formal Gente, naquela coração. época, né? Hoje Taca o dedo no coração pra ela, gente. foi bem. Então, eu lembro que quando eu cheguei no palco, tinham 2 professores, eu tive 4 professores. Cortou um pouquinho. Ele tinha um problema seríssimo na porta, na perna. Ele me jogou pra cima e ele olhou pra mim e falou assim: essa noite é sua. E eu sabia que esse dia ia chegar. Foi um momento lindo da minha vida, sabe? Um outro momento, eu tinha problema, o meu esposo também tinha problema. Então a gente sabia que a gente teria muita dificuldade para ter filhos, né? Então a gente pensava como que eu falava, meu Deus, tanto, né, para ter uma vida diferente. E agora eu não vou ter filho. E aí eu comecei e falei, peraí, eu posso adotar, eu posso fazer um tratamento. E Aham. aí, de repente, aparece eu grávida, sem nada, Rô. E esse foi um momento assim, o mais especial da minha vida, né? O Arthur e a Beatriz, o Arthur vai fazer 13 anos agora em outubro, a Beatriz semana que vem faz 9, né? Meus grandes milagres, né? Porque nem eu nem meu marido podia ter filho e 2 crianças lindas, né? São os amores da minha vida, é por eles que eu faço, que eu corro, que eu me transformo, que eu mudo as bênçãos da minha vida. Então esse é o momento. E profissionalmente, eu tive um momento assim que eu me recordo, que foi aqui na Sinagro, quando a gente Uhum. ganhou o prêmio das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, da Você SA, Place to Work, Me né? recordo. Mexeu demais comigo. Eu ficava pensando, foi assim, maravilhoso. Eu lembro que quando chegou a revista da Você SA e a revista da Exame, tinha eu na revista, Cilei Carvalho. Eu olhava para aquilo e falava, Que meu Deus, orgulho! a neta do seu Arthur na revista Exame. Arthur. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, né? Por isso que meu filho se chama Arthur, Aham. né? Foi a homenagem que eu consegui fazer para o meu avô. E aí, foi um momento muito lindo. E a gente teve a grata surpresa no dia, né, de receber esse prêmio, nós não sabíamos que as Aham. práticas de RH foi eleita, né, as melhores do ano. Então, além da gente ganhar o prêmio das melhores, em primeiro lugar, a gente ainda recebeu esse prêmio, né? E aí, depois a gente recebeu, eu por uns 5 anos consecutivos, estava sempre entre o primeiro e segundo melhor RH do Centro-Oeste, entre os 100 melhores do Brasil. Foi um momento, assim, muito que eu olhava, minha mãe tinha falecido fazia pouco tempo, né? Aham. E a minha mãe é outra pessoa que torcia, o meu tio Beto, que torcia muito por mim. E eu sabia que ela estava ali vibrando comigo, né, esse prêmio. E foi um momento Sensacional. lindo da minha vida, sabe? Para mim, para minha equipe, para a empresa, e que eu guardo assim com muito amor. Eu acho que hoje na Legado, graças a Deus, né, a gente tem assim construído uma história linda. Tudo que a gente participa, a gente ganha, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, engajada, comprometida. Uhum. Então, aqui a gente está construindo uma história, né, muito bonita também. Mas esse momento foi um momento assim, sabe, de você olhar e falar: o quê? Eu lá do interior de São Paulo, pé vermelho, como diz o povo, Pé, né? pé vermelho.
Pé vermelho. Então foi muito legal. Ditados do interior de São Paulo. Nossa, já são, o relógio tá correndo, tá indo muito rápido. Jesus. Lu, fala um pouquinho para nós rapidamente aí sobre a Legado, essa missão de vocês, o que vocês fazem aí no Mato Grosso. Conta para nós um pouquinho sobre a trajetória da Legado. Então, em fevereiro, né, a gente completa 5 anos. A gente trabalha com toda a parte de gestão de pessoas, então a gente implanta todas as políticas de RH, né? Então, cargos e salários, avaliação de desempenho. A gente trabalha com toda a parte de recrutamento e seleção. Hoje, graças a Deus, a gente atende o Brasil inteiro, tá? Voltado 100% para o agronegócio, Lu? Agro, né? 100% para o agro. A minha equipe, né? Assim, grande parte veio do agro. Algumas vieram, inclusive, da Sinagro comigo, né? E trabalhamos com toda a parte de capacitação, de desenvolvimento, né? E hoje, graças a Deus, não estamos mais só no Mato Grosso. Então, hoje a gente está lá em São Paulo, estamos lá em Minas Gerais, estamos lá no Pará, Tocantins, sensacional. Né? Graças a Deus. E Lu, e me fala uma coisa, hoje, como que tá assim, a maturidade do agro para esse tipo de profissionalização? Dá um spoiler aí pra gente, o seu ponto de vista. Então, Rô, na verdade, a gente atende a distribuição e produtores rurais, né? E graças a Deus, né, eles entenderam a importância da profissionalização, né? E estão buscando. Então, assim, hoje, na parte de consultoria, de gestão e RH, a gente atende muitas empresas, né? A gente está atendendo muitas empresas. E para mim, hoje, o maior desafio que nós temos é entender a cultura dessas empresas, entender o que está por trás desse dono, desse sonho que foi lá, que fundou, né? Para a gente poder trabalhar de acordo com os valores daquela organização. Né? Legal. E eu acho, todas as empresas que a gente entra, eu falo que a gente é muito feliz porque a gente faz tudo muito a cara daquela organização, a gente respeita muito os valores, né? Então a gente consegue trabalhar essa profissionalização mais de acordo com aquilo que para eles é importante, com a cultura, sem ter eu falo que é esse choque. Então a gente vai devagar, Legal. a gente vai com cuidado e tem dado muito certo, né? Eu penso que eles estão um pouco mais abertos, graças a Deus, tá? Isso você fala pelo lado institucional, empresa e produtor rural também? Como que tá essa relação? Sim. Então, a distribuição, na verdade, se despertou bem antes, né? O quão era importante essa profissionalização. Então, a nossa entrada no distribuidor de insumos, ela é muito mais tranquila, né? Então, assim, eles estão mais abertos. O produtor rural, agora, eles estão entendendo o quão isso é importante, né? Então, desde o processo de sucessão, a gestão do negócio. Então, nós temos, por exemplo, né? Nós temos um cliente que os filhos que estão na sucessão, eles queriam muito o nosso trabalho, né? E eles falaram, Lucilê, a gente precisa que você convença o nosso pai. Foi muito engraçada a situação. E então, assim, a percepção que eu tenho, que os filhos, né, essa nova geração quer muito. Então, tem esse desafio de mostrar para o pai, né? Eu sempre falo que, até esses dias conversando com um cliente nosso, falei, não desvalide o seu pai. Né? Você tem que ser grato pela história dele e só complementar, só organizar, né? Só profissionalizar. Né? Porque ele tem uma história perfeito. E é assim que a gente vem trabalhando, né? A gente grandes grupos, graças Sensacional. Tá dando um pequeno. a Deus, nós temos hoje clientes. Nós temos, assim, do pequeno agricultor, hoje a gente tem cliente que planta 150 mil hectares, né? 100, 90 mil hectares. E estamos ali, junto com eles, devagar, respeitando e profissionalizando. Tá cortando? Acho que é importantíssimo, né? A Stephanie, entendo. Acho que importantíssimo, né, é a gente entender o time deles. E eles virem que isso vem não para desrespeitar, mas para somar com a sabedoria e o conhecimento deles, né?
trazer essa gestão para preparar melhor herdeiros e ter lucratividade, ter boas entregas, ter indicadores, ter a profissionalização. Isso. Porque, gente, Exatamente. eu falo hoje, um produtor rural, o faturamento às vezes é muito maior do que pequenas indústrias, do que alguns comércios, até mesmo tem produtor que fatura assim, parelho com algumas distribuições, né? É Exatamente, sério, são números exatamente. grandes, né? Exatamente. E pela perenidade, né, Rô, é o que você colocou, é a gente trabalhar toda essa gestão, né, você realmente entender os indicadores, aquilo que realmente é necessário, né, mudar, respeitar o time deles, isso é extremamente importante, né, e a gente Uhum. trabalha muito nesse sentido, tá? E tem dado muito certo, graças a Deus. A gente tem conseguido fazer um trabalho muito bacana. Nossa, muito top. O relógio, ele não é meu amigo na quinta-feira, gente. Gente, a Incrível. hora. Já tá passando e eu nem terminei. Eu tenho um monte de coisa para perguntar ainda, né? Pois é. Dá vontade de segurar a Lu aqui, não deixar ela embora. Vocês estão gostando, gente? Lu, e assim, dá uma passadinha aí para nós. Como que é essa coisa de conciliar toda essa ebulição, essa erupção de Lu com família, desenvolvimento, espiritualidade, profissão? Você viaja muito, né? Viajo. Rô, minha vida é uma loucura e eu amo tudo isso. Essa é a grande verdade, né? Então eu viajo bastante, eu estudo muito, eu amo participar da igreja, né? Tenho 2 filhos, sou casada. E eu sou apaixonada. Então eu penso muito assim. Eu todos os dias eu agradeço. Tem hora que eu falo, Jesus, vou ficar louco. Aí eu olho para cima e falo, obrigada, meu Deus, né? Quem se identifica Então, aí? assim, eu acho que a gente tem que ter foco, a gente precisa ter clareza. Onde eu quero chegar? O que me conecta? E correr atrás, né? Às vezes eu brinco com meu marido. Hoje é domingo. Domingo, tá tudo certo. É um dia como qualquer outro. Se for necessário fazer alguma coisa, vamos fazer, né? Somos Mas assim também. assim, eu não abro mão de estar sempre estudando. Eu amo, eu participo ativamente da igreja, né? Hoje, graças a Deus, minha família inteira Uhum. está comigo. Então, eu sou uma campista, meu filho é campista, meu marido. Só falta a minha pequenininha, que ainda não tem idade, mas que vai na igreja, que está ali, que ama tudo isso. Então, Que assim, top. eu tô cansada, né? Quero. Mas vou lá para minha missa, fazer a minha leitura, sabe? Porque para mim, né, isso é muito importante. Então, acho que a gente precisa ter foco, disciplina, né, e correr atrás daquilo que a gente quer. Que eu falo que quando a gente quer, a gente arruma tempo, né? Sensacional. Lu, o que você deixaria de mensagem para essas 50 pessoas que estão aqui conosco agora? Qual que é o seu recado? Gente, isso é muito forte em mim, tá? Tem uma frase que eu amo, que é de um filósofo que é o Sartre, que fala assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. E a minha história é muito pautada nisso, né? Eu tive um sonho, corri atrás, como vocês viram, eu não contei, tem muita coisa que, né, se eu pudesse, eu contaria aqui. E não desistir. Os desafios vão aparecer, vai aparecer gente falando que você tá louca, que você tá trabalhando muito, que não vai dar certo, mas não desistam. Foi o que eu fiz, né? Na minha história toda. Quando eu saí da Sinagro e abri a Legado, eu comecei de novo. Foi muito difícil no início. E tá aí, ó, graças a Deus, hoje, né, minha equipe, minha empresa conhecida aí, né, em toda quanto é região, crescendo muito, graças a Deus. Então, se eu posso, né, com muita humildade, deixar uma dica para vocês, tenham clareza daquilo que traz amor, sabe? Daquilo que você faz com paixão. Sabe aquela coisa que você levanta de manhã e fala, obrigada, obrigada porque eu tenho esse trabalho, porque eu tenho essa missão. Então isso é muito importante, porque isso nos dá força, né? Nos faz ser resiliente e não desistir, tá? E vai, gente, vai, coloca Deus à frente, isso é extremamente importante, independente de religião, né? Coloca Deus na frente, tenha humildade para buscar para aprender. E Muito top. estejam abertos e corra atrás. Se caiu, vai dormir,
no outro dia levanta e ó, bora fazer as coisas acontecer. Então, gente, não desistam, porque é muito bom você olhar para trás e você olhar e falar, valeu, consegui. Né? Então, esse é o meu sentimento, né? E como eu falei, eu sou muito grata por tudo. Então, não desistam. Sensacional. Gente, eu agradeço. Prometo trazer a Lu outras vezes para a gente conversar um pouco mais, né? Para ela tem muito para somar aí com a gente. Vai cair. Eu não gostaria que caísse sem a gente se despedir. Lu, fenomenal. Muito obrigada. E, gente, aí receba o meu abraço, um beijo no coração de todos vocês que estão aí. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Quinta-feira que vem tem mais. Amém. Lu, gratidão, amiga. Foi sensacional. Obrigada, Rô. Obrigada a todo mundo. Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus e não desistam, tá? Eu vou Obrigada trazer a por Lu tudo. de novo. Gente, Tamo até junto. quinta. Beijo grande, fiquem com Deus.